Pessoal, muito importante deixar o like. Vamos agora comentar também sobre a questão das transmissões de Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. O primeiro atrito, Natália, entre Globo e Turner para o Brasileirão. Vamos entender melhor essa história. Na verdade, era uma coisa que a gente até comentou aqui, eu já esperava um pouco que fosse acontecer isso, por conta da medida provisória, toda a novela que a gente viveu com a transmissão do Campeonato Carioca. Eu imaginei que fosse resvalar no Campeonato Brasileiro de alguma forma. Acabou que a gente confirmou isso nesses dias. A Globo não... E a Nath caiu. Opa, caiu. Fala aí, Tulhão. Então, essa questão da Globo e Turner, né, para a galera entender, é o mesmo imbróglio que envolveu o Campeonato Carioca, né? Sendo que no Campeonato Carioca você não tinha uma outra emissora ou uma outra detentora de direitos, você tinha o Flamengo versus Globo. E a Turner, vale lembrar que os contratos que a Turner tem são para a TV fechada, são para os jogos de TV fechada, né? Então, não envolve TV aberta. Então, se a Turner, em algum momento, vier a transmitir os jogos, será lá na TV por assinatura, fechada, não vai ser na TV aberta. A Nath voltou aí, se ela quiser concluir o raciocínio dela. Não, eu tô querendo avisar que tô vivendo um drama. Eu vivo um drama aqui hoje. Mas, não, eu perdi um pouco aí do que vocês estavam falando, mas era uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer por conta do Campeonato Carioca. A gente confirmou, né, agora, porque a Turner tem direito de transmissão de alguns clubes brasileiros que disputam o Campeonato Brasileiro, e com a medida provisória, a Globo já está se prevenindo. Até eu vi o pessoal falando que a tática é tentar entrar com recurso, com alguma ação na justiça próximo dos jogos, para tentar fazer não ter como caber recurso, igual a gente já viu que aconteceu no Campeonato Carioca, que a Globo foi obrigada a passar um jogo. E eu acho que vai ser uma discussão que ainda vai ficar muito forte por um tempo, até que a gente decida, que a gente veja se vai ser ou não votada a medida provisória, porque ela tem, acho que até dia 16 de outubro para ser votada ou não, e até que isso se resolva ou de forma definitiva, ou que ela caduque para de ser válida, a gente vai continuar com essa briga. Porque a Globo vai falar que não, eu tenho os contratos assinados aqui desde antes da medida ser válida, e a Turner vai usar a medida como, não, isso que está valendo agora, então a gente tem direito sim de transmitir os jogos. A gente ainda não sabe, não tem previsão de se a medida vai ser votada ou não, então eu acho que vai ser uma discussão que vai durar ainda um tempo, e é aquilo, quem perde nessa briga toda acaba sendo o torcedor, porque a gente fica vivendo esse drama nos quesitos da transmissão também, e às vezes a Globo cancela algum jogo, já está querendo de contrato com a Libertadores, que aí é um outro assunto que a gente vai falar, que aí também tem um pouco mais a ver com grana, não tanto com direito de transmissão. Mas quem perde acaba sendo a gente, né? Que fica vendo aí as alternativas de Micujo, aí tem que, de repente, pagar alguma coisa. A Turner já é um canal fechado, então já também é para um nicho específico de torcedores, assim como o Premier. Então, é complicado, né? A Turner entende que essa MP é válida para transmitir os jogos que o Palmeiras, o Santos, o Bahia, o Internacional, o Atlético Paranaense, o Curitiba, o Ceará e o Fortaleza forem mandantes, independente de quem sejam os adversários. E é aí que a Globo tenta falar, não, eu tenho direito de transmissão dos adversários e vocês não têm direito de transmitir. E é difícil até a gente se posicionar nessa briga, porque eu meio que entendo os dois lados, assim. Um olha para a vertente de não, o nosso contrato foi assinado antes da MP. E o outro entende que, como a MP foi validada depois, ela tem que ser válida agora, porque é o que está valendo no momento. Então, é uma discussão muito complicada. Eu espero que se resolva e que a gente consiga ver muito o Flamengo, tanto na TV aberta, que é uma forma da gente ter acessibilidade para a maioria dos torcedores, quanto, se for o caso, na TV fechada, porque é melhor do que não ter transmissão de alguma forma. No fim do dia, o que a torcida do Flamengo quer saber é onde vai passar o jogo do Flamengo, né? Seja na TNT, seja na Globo, na Flá TV, enfim, onde for. E é muito chata essa situação, porque a MP, né, ela pode eventualmente caducar.
ou ter emendas que firam demais, que desconfigurem o intuito inicial da MP, e aí tudo que o Flamengo tentou construir vai às ruínas, vai abaixo. Até para a galera entender, Rafa, a tramitação da MP, ela é uma medida, como diz, né, uma medida provisória, né? Então ela foi assinada, vou dizer, publicada em caráter de urgência, e ela tem um prazo de 60. Se ela não for votada, né, em 45 dias, aí se prorroga o tempo igual, por mais 60 dias. E o que acontece, né, dentro desses 60, desses 120 dias, se forma, o presidente da Câmara é obrigado a criar uma comissão, né, para receber as emendas. Foram 91, se não me engano, algumas até inconstitucionais, ou seja, porque para um deputado criar uma emenda para uma determinada medida, né, provisória, ela tem que ser de acordo com o assunto que está sendo ali debatido, né, ou seja, aquele assunto que está vigorando naquele momento. Então, teve algumas emendas, por exemplo, que não tinham nada a ver com a matéria, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, uma que foi até muito... Não entendi porque a mídia deu tanta repercussão, foi a do Pedro Paulo. E aí, o que acontece se ela não for votada? Se ela não for votada, paralisa todas as votações e as pautas na Câmara, né? E o que acontece hoje? Então, teve toda essa discussão, teve a comissão, teve as emendas, e o Rodrigo Maia sentou, né, lá, porque ele considera que essa medida provisória não tem urgência, né? E a medida provisória ela tem um sentido, né, para ser publicada, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, o Bolsonaro se utilizou desse argumento, eu não estou aqui colocando se é certo ou errado, tá, gente? Ele se utilizou desse argumento, do momento de urgência, para publicar a medida provisória. E eu sou a favor, né, da democratização, de que a gente tenha mais opções de poder assistir aos jogos, né, seja na TV aberta, TV fechada, na internet. Cada plataforma ela tem seu valor, a TV aberta muito mais porque ela atinge um número maior de pessoas. Ainda não a internet hoje no Brasil ainda não está acessível a todas as pessoas, né? Então a TV aberta sempre vai ser a maior opção, tanto que os anunciantes pagam mais para poder passar na TV aberta, né? A Globo ela tem o direito dela de questionar. Eu vejo muita gente às vezes querendo xingar. Cara, se coloca no lugar da empresa, ela tem o direito dela de questionar, é um direito, a gente vive numa democracia. Agora, o que eu vejo? A argumentação da Globo é a mesma que ela fez contra o Flamengo, que é o seguinte: olha, eu tenho o direito de exclusividade. Ok, Globo, você tem o direito de exclusividade, exceto sem esses clubes, né? Que a Nath, eu não vou saber de cabeça agora, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, né? Exceto esses clubes para a TV fechada, né? Então, se o juiz, né, tiver o mesmo entendimento que teve na primeira decisão, que foi a favor do Flamengo, não vai dar liminar nenhuma para a Globo, né, vai manter lá com a Tanner. Eu acho que o mais importante agora as pessoas que são, né, os torcedores que são a favor dessa medida provisória, que essa medida provisória dá maior liberdade para os mandantes da partida, pressionar os deputados, cara, para poder esses deputados pressionarem o Rodrigo Maia para colocar em votação. Olhar também com carinho também para essas questões das emendas, como o Rafa falou muito bem, para não desconfigurar, né, a redação inicial, né, cara, tem vários absurdos. Acho que seria até legal, de repente, da gente um dia vir debater essas emendas aqui, enquanto, né, tá ali, pra gente... Tem vários absurdos, assim, tem vários estudos muito bacanas. Eu tentei esses estudos aqui, se vocês quiserem. Alguns grupos políticos no Flamengo fizeram, né, o que é válido, o que não era válido, e que acabou, né, passando batido, mas eu acho legal a gente fazer aqui. E, cara, isso aí vai dar pano para manga, mas eu acho que tem tudo aí para a Turner, e vale lembrar que a Turner não estava pagando os clubes, né? Inclusive, ela começou a rever depois dessa medida provisória, né? Então, pode ter vamos dizer assim, vários embrólios aí ao longo dos próximos dias, né? O buraco é bem mais embaixo, ele é um buraco negro, né? É uma coisa... A Tânia já estava desistindo, né? A Tânia já estava abrindo mão, né? Então, e agora a medida provisória falou: opa, eu vou poder ter mais não sei quantos jogos, isso para mim. Então, eles já estão avaliando já de pagar, porque parece que eles não pagaram já as primeiras parcelas, já para poder pagar, para poder, né, ir ali botar tudo nos conformes para poder fazer as transmissões. E o primeiro adversário do Flamengo com contrato com a Turner já está na terceira rodada, já no início do campeonato é o Coritiba. Flamengo e Coritiba lá, terceira rodada do campeonato, Coritiba fechou com a Turner pela medida provisória. A Turner teria o direito aí de fazer a transmissão em TV fechada. Então vamos aí aguardar essa situação. Podemos ter sim o Flamengo na TNT. Se o jogo fosse hoje, eu acho que isso que aconteceria. Mesmo na marra, acredito que a Turner acabaria
na marra entre aspas, né? A Turner acabaria fazendo transmissão desse jogo por entender ter esse direito. A galera do chat diverge, concorda, enfim, todo mundo tem direito à opinião. O Edidio Santos, com a entrada de capital internacional permitido comprar TV abertas, isso pode mudar. A Carla Cristina, hoje eu só assisto o jogo do Flamengo e mais nada na TV. Pois é, tem essa mudança de importância, né, da televisão, né, que continua sendo importantíssima, mas essa questão da TV fechada, da TV aberta, a internet ocupando cada vez mais espaço, vale muito, né, um papo mais amplo sobre isso, né, Túlio? Não, inclusive, eu lembro que assim, o pessoal falava muito, o rádio, né, você é um cara que faz narração, é do rádio, tem essa ligação com o rádio, né, já de família, todo mundo sempre fala, né, o rádio nunca vai ser ultrapassado, assim como a TV aberta também nunca vai ser. Porque, cara, vamos pegar o Brasil, que é um país de tamanho continental. Tem rincões, os rincões do Brasil não tem internet de qualidade. Porque para você assistir o jogo ao vivo, no 4G, a não ser que você tenha uma super internet, né, e como é que fala? E dados para poder se consumir, e tem lugares que não tem banda larga. Então, assim, como é que faz? O cara tem mal lá, isso eu estou sendo bem otimista. Tem um 4Gzinho e a TV aberta consegue penetrar onde a internet ainda não conseguiu. Então, eu não vejo ainda que a TV perca essa importância de que se tem que se abrir mão. Eu estava até vendo um comentário da Mari aqui, falando, eu acho que de que tudo tem que pressionar para votar logo essa medida provisória, para ela ser aprovada ou não, para aí sim depois partir para os demais debates, né? E eu acho que a TV aberta vai continuar sendo importante durante muito tempo. É lógico que, assim, a gente, né, a gente vive no Rio e tal, a pessoa vive em São Paulo em centros, né, é muito mais fácil. Eu não tenho mais TV aberta em casa, né? Eu tenho aqui as TV de streaming e não tem, porque a gente não assiste, né? Assiste o jogo e você já tem possibilidade de, por exemplo, a Globo, você já consegue ver pela própria internet, né, acompanhar, assim como outros diversos canais, a própria TNT também, você pode ali, tudo tem hoje o streaming pela digital, então, mas isso é a gente, né? Tem outras realidades, né, das mais diversas, então a TV, cara, ainda é um canhão gigantesco, né? Tanto não é à toa que quando um assunto gera um grande debate, sai num jornal nacional, num Ratinho da vida, num um programa de TV aberta que gera muito bafafá, né? E as grandes TVs e as grandes rádios, com poucas exceções, estão na internet, são fortíssimas aqui na internet também. Tem um outro exemplo, o acidente da Chape, todo mundo começou a se informar pelaquela rádio Caracol, cara, lá da Colômbia. Foi aonde não tinha ninguém, só tinha rádio lá. Você vê como é que o rádio é importante.